Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso corpo, lembrando dessa figura que nos recebe com os braços abertos, que reconhece em nós um ser com defeitos, mas também com qualidades, que quer progredir, que quer crescer, que quer encontrar a felicidade. Mestre Jesus, o Senhor que conhece a todos nós, sabe dos nossos problemas, das nossas enfermidades. Rogamos de Ti, Mestre, a Tua luz que nos envolve, que nos cura, que nos ampara, que abre os nossos caminhos, que nos permite caminhar com mais confiança, com mais amor, e que através dos Seus exemplos, Mestre Jesus, possamos aprender, possamos exercitá-los, lembrando que a nossa descida aqui nessa terra é para que possamos pagar os nossos débitos, mas também possamos conquistar novos atributos, novas amizades, novos aprendimentos. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite, amigos e amigas queridíssimos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês pela terceira vez agora. E cada vez que venho, me sinto mais satisfeito e alegre. Eu já acordei hoje de manhã, depois de tomar o café, quando olhei na agenda, eu falei, oba, a palestra de hoje é num dos centros mais agradáveis que eu costumo ir. Sincero, gosto muito de vir aqui, gosto muito da energia do local, vocês têm uma casa muito linda, viu? Estão de parabéns. E este tema é maravilhoso. O Espiritismo, aliás, é uma doutrina extraordinária. Não porque seja a melhor das religiões e jamais se propôs a isso. Aliás, nem se propõe a ser religião. Mas por ser aquela doutrina que acolhe a todos. Portanto, irmãos encarnados ou desencarnados, que estão presentes neste ambiente ou nos recebem a transmissão à distância, ainda que não sejam espíritas, sintam-se acolhidos pelo nosso amor, a nossa hospitalidade e recebam aí de coração a nossa energia irradiante que cura. Por falar em cura, se algum de vocês veio aqui hoje porque tem algum problema de saúde em si mesmo ou na família, físico ou mental, hoje é o dia, viu? A eficácia da prece. Estejam aqui com fé, firme, e sairão com uma resposta divina extraordinária hoje. Nos próximos dias sentirão melhoras sensíveis na vida de vocês, do familiar, do amigo que está distante. Porque a oração da fé, segundo Tiago, salva o doente e o Senhor o levantará. Olha, se o levantará, vai curar também a carreira profissional dele. Vai curar também seus relacionamentos pessoais. Mas resolver problemas de conflitos onde quer que esteja, vai abrir portas que estão emperradas há muitos anos. Vai desfazer pragas, maldições, mal-olhados, todo tipo de impedimento ao desenvolvimento pleno das nossas faculdades, que são de evoluir em todos os sentidos. Evoluir materialmente, evoluir espiritualmente, familiarmente. E por falar em evolução, todos os dias, até mesmo sem perceber, estamos orando. Às vezes oramos voluntariamente porque paramos para fazer isso, mas às vezes
sem perceber, estamos nos comunicando com o Cristo, pedindo a Ele, fazendo as nossas súplicas, fazendo os nossos louvores, o nosso agradecimento, estamos em oração todos os dias. E ainda agora eu estava sentado nessa cadeira maravilhosa aí, e nos breves instantes que sentei, senti inspiração, a presença de uma entidade superior que me disse: pega esse teu aparelho e anota, que eu vou te ditar algumas palavras. E ele me trouxe um ensinamento maravilhoso. Ele disse para mim que quando o coração humilde ora, o próprio Cristo orou junto com ele. E se esse coração humilde também era acompanhado de uma mente aberta, disposta a ouvir a resposta de Deus, a oração foi concedida imediatamente. Não é que ela vai ser concedida depois, ela já foi. Mas então, na hora de que eu escrevia isso, eu pensei imediatamente: e as orações não respondidas? Aí ele completou: é o olho ainda iludido pelos impedimentos humanos que não permite a manifestação da resposta divina. Às vezes o olho desanimado, meus queridos, impede a manifestação da resposta divina. Às vezes nós estamos, por exemplo, numa carreira profissional degringolada. Temos um pequeno negócio que vai de mal a pior. Ou estamos em um relacionamento que está se complicando e virando conflitos. Ou queremos ter um relacionamento e não estamos conseguindo. E oramos: ó Senhor, atende-me aqui. E Ele responde lá: então está concedido. Aí vem-nos as oportunidades no cotidiano, e nós, ao encontrarmos com as pessoas que seriam os enviados de Deus para nos abençoar, usamos aquela loza lamentosa: como você está, fulano? Ai, não estou muito bom não. Fechou a porta, querido. Fechou a porta. Tinha sido concedido, era aquela pessoa que ia servir de canal para te ligar a outras pessoas e outras e outras e outras e achar a solução para o que você queria. Mas o teu tom lamentoso fez adiar, não a resposta divina, mas adiar a manifestação da resposta no mundo material. Porque obter a bênção de Deus para algo ser manifestado é uma coisa, conseguir que essa manifestação aconteça é outra. Eu trabalho na área da saúde já há mais de 30 anos e tenho visto isso. Tanto quanto quando eu falo da saúde do corpo, da saúde mental, emocional, que é a mesma coisa. Nós fazemos essa diferenciação no Ocidente, mas isso não é diferenciado na medicina oriental. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar enfermos fazendo tratamento de todo tipo de enfermidade, qualquer que seja o diagnóstico, qualquer que seja o distúrbio ou dificuldade, com um tratamento longo e de pouco progresso. E pode avaliar, quanto mais demorado o progresso de um tratamento, mais desanimado é o ser humano. Mais falta de cooperação consigo mesmo ele tem no caminho. Quem é que é líder de equipe, chefe de algum departamento, um pequeno empresário, sabe disso. O quanto é difícil hoje em dia se contratar ou funcionários ou colaboradores terceirizados, mas se contratar pessoas animadas, positivas, que eu posso mandar lá para atender o meu cliente, e que quando sair, o cliente vai estar não só satisfeito com a qualidade do trabalho feito, mas vai estar também com saudade que esta pessoa volte, porque é alguém que deixou paz onde foi.
deixou alegria por onde passa e reclama que a carreira não prospera, e reclama que Deus não atende as minhas orações. Atende sim, querido, querida. Se foi orado com humildade, o Cristo orou junto. Não há como o Pai Celestial não atender. E se além da humildade a mente era aberta para receber respostas que nem sempre têm o formato que nós queríamos, então foi concedido de imediato. Aí é que está a chave da coisa. O formato da resposta nem sempre é no modelo que desejamos. Às vezes a vida me convida, me dá oportunidades para mudar de carreira e eu não aceito. E permaneço num caminho que não é onde Deus quer que eu colabore melhor. E aí eu não tenho o progresso profissional. Às vezes, o fim de conflitos de relacionamento depende de eu parar de... Eu já falei 1000 vezes para o fulano mudar essa atitude. Depende de eu parar de falar isso e mudar uma atitude minha, que é necessário, e que se eu orar com fé, Cristo, mostra-me qual é a atitude que precisa ser modificada, Senhor. E se eu não puder receber diretamente na casa do meu pensamento, Jesus, manda alguém inspirado pelo teu amor, para que no caminho da vida me mostre de alguma maneira, me dê uma palavra, um ensinamento. A resposta vem. E ela é imediata, ela é muito rápida. Mas se a mente está fechada, se ela não tem a menor flexibilidade para aceitar alguma modificação de conduta, como nós podemos querer que a decisão divina que foi concedida e autorizada consiga se manifestar no nosso caminho? Não conseguimos. Muitas vezes essa orientação pode vir através de uma mensagem que chega para nós no celular, através de uma palestra que assistimos no centro, através de um vídeo de um dos sábios que estão aí na internet nos presenteando com a sua mensagem amorosa trazida do alto. Às vezes vem na figura de um chefe, de um colega de trabalho, às vezes vem na figura de uma pessoa humilde pela qual não damos nada, um trabalhador braçal ou até um desses andarilhos de rua, que são capazes de ser utilizados como médiuns de Deus para nos trazer uma orientação que, se aceita, mudaria completamente o nosso destino para melhor. Mas a atitude arraigada não aceita. O coração insubmisso é incapaz de fazer essa pequena mudança na atitude cotidiana. Às vezes a solução de um grande sofrimento na vida está muito mais fácil do que parece. Talvez na simples mudança de um tom de voz, na mudança de um vocabulário, na troca do horário de falar e do horário de se calar. Talvez esteja na mudança do local onde eu estou e aonde eu deveria ir. Talvez seja a mudança de uma perspectiva, uma visão de vida. Quantas pessoas, queridos e queridas, tenho encontrado neste caminho da vida que se libertaram de sofrimentos profissionais, pessoais, saúde do corpo, saúde mental, deixaram de usar medicamentos para dormir ou para ansiedade, depressão, seja o que for, que usavam durante anos, décadas,
simplesmente por terem aprendido a olhar para frente e abandonar o que ficou para trás. Uma atitude mental que foi mudada e fez toda a diferença. E a ciência da psicologia veio mostrar a verdade disso hoje, mas nem precisava. Isso está lá na sabedoria dos mais antigos sábios. O que nos dizem os estoicos há quase 400 anos antes de Cristo? O que nos dizem os budistas há mais de 400, quase 500 anos antes de Cristo, sobre a necessidade de eu aprender a usar o momento do presente para avaliar quais as potencialidades, o que tem de bom e melhor à minha disposição hoje. Dito de outra forma, como Deus respondeu a minha oração hoje? De que modo Ele está respondendo hoje? Quais são os dons que Ele coloca à minha disposição para eu projetar uma imagem mental de sucesso adiante e seguir com firmeza e fé para realizar o desejo de Deus para mim, que não é pagar karma, que não é pagar dívida de passado. Não, o desejo de Deus para mim é ver-me na condição de uma lâmpada acesa que anda pelo mundo, clareando o caminho de todos que andam comigo. O desejo de Deus é ver-me na condição daquele que por onde passa, mesmo sem dizer nada, deixa um traço de alegria, de satisfação, deixa uma palavra de esperança, ou simplesmente deixa uma cadeira energizada para que a próxima pessoa que vier receba uma carga fluídica salutar, curativa, e saia dali restabelecida. E faça toda a diferença, evita um suicídio, evita muitos outros males. O desejo de Deus para nós, queridos, não é enfrentar a maldição ancestral, não é ficar atolado no umbral. O que é isso? O Espiritismo já nos esclareceu há quanto tempo que umbral não é lugar, é estado de consciência. Qual é o desejo de Cristo para mim? Que eu elevo o nível de consciência e sai de lá, não me serve de absolutamente nada. Aquele tempo lá, se ele não for um tempo usado para subir o meu nível de consciência. Ora, se o tempo nos umbrais, inclusive antes de desencarnar, se os tempos de provação, eles só me servem para que eu eleve o padrão mental, então eu já elevo logo e saio do momento de provação. Significa sair da dificuldade e andar em chão de rosas? Não. Significa parar de criar mentalmente as causas e condições que complicam situações que já eram complicadas por si mesmo e passar a usar o mesmo poder mental, o mesmo tempo, a mesma energia, os mesmos recursos de antes, só que agora para traçar o caminho de um vencedor. Nós não estamos no Espiritismo para aprendermos a ser perdedores. Não estamos para ser aqueles que oram com tristeza, com desânimo, aqueles que falam com voz lamentosa, duvidosa. Não estamos para ser aqueles que ficam apegados aos erros que cometemos no passado recente ou distante e ficar repetindo isso. Não. Estamos para sermos verdadeiros vencedores. Já é hora de vencer essa etapa em que houve sentido e houve um motivo pelo qual a narrativa predominante, não só no Espiritismo, mas também estava no Espiritismo, era a narrativa da derrota, do desânimo, da doença, do medo do inferno, do purgatório. Isso acabou, nós estamos entrando na era da regeneração. Agora é o momento de nós fazermos o que está escrito no Evangelho. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso?
Ele nos diz literalmente, é o momento de vestirmos a toga viril. Toga é uma vestimenta de nobres, de magistrados, era vestimento dos reis. Viril fala de força, não é força para sair humilhando e esmagando as pessoas, mas força para levantar o ânimo dos que estão desanimados, força para ousar assumir um papel de transformador da situação para melhor. Aí as preces são respondidas. Quando o mestre nesse banco há pouco me disse que quando o coração humilde ora, o próprio Cristo ora junto, e se a mente dele tem flexibilidade para aceitar ideias novas, a oração é atendida imediatamente. Ela não é atendida imediatamente porque a lei divina limpou-nos de todas as consequências negativas do passado que chamamos de karma. Não é por esse motivo, isso é uma bobagem. Consequência negativa do passado todo mundo tem. Ficar preocupado com isso é uma grande bobagem. É perder a grande perspectiva na qual devemos centrar a nossa força, o nosso coração. Qual é essa perspectiva? Senhor, o Senhor me mandou aqui para essa situação, nesse lugar, nesse momento, com essa dificuldade. Mas para qual finalidade, Jesus? Qual é o serviço? Qual é a tarefa? Olha a diferença de atitude daquele que ora assim: ai Jesus, está tão difícil, eu sofro tanto. Qual dos dois é realmente humilde? Ou que se põe na condição de servo? Estou aqui para te servir, Jesus, me mostra qual é a tarefa. Como é que eu realizo essa tarefa? Como é que eu subo uma altura suficiente? Como é que eu me levanto depois de caído? Qual é a palavra que eu tenho de dizer ou não? Será que eu tenho que ficar calado agora? E falar através do exemplo? Jesus me inspira, me orienta, me guia. Como que eu resolvo o problema da escassez material de recursos que eu vivo, que a minha família vive? Onde eu acho solução, onde eu acho alguém que me deu uma oportunidade de trabalho melhor? Mostra-me, Senhor, hoje eu saio com o Espírito Santo no meu coração e eu vou alegrar tanto as pessoas por onde eu encontrar, que será inevitável, alguém vai ter que me contratar. E aquele que não contratar, eu vou sair de lá dizendo: você perdeu a grande oportunidade de contratar o melhor dos teus colaboradores. Queridos, muitas vezes, muitos dos nossos sofrimentos são muito mais hábitos mentais arraigados, negativistas, do que dificuldade exterior em si. Eu faço seleção para pessoas de tempos em tempos, e recentemente precisávamos contratar um gerente para um supermercado novo que estava abrindo. Havia 5 candidatos pré-selecionados, a gente diz que eles foram recrutados, e a entrevista final decidiria o qual seríamos contratados. Foi até constrangedor, porque nós tivemos que contratar o primeiro, ficamos em dúvida: agora nós vamos tomar o tempo dos outros 4? Ou já dispensamos logo? Eu votei para dispensar os outros logo, porque o primeiro mostrou-nos uma atitude tal que era impossível de não ser contratado. Toda e qualquer pergunta que dirigíamos a ele era uma pergunta respondida com um sorriso franco, com uma palavra de confiança. E aquele homem estava tão confiante naquele dia de que seria contratado, que ele chegou a dizer: é uma pena se vocês não me contratarem hoje, porque se tentarem me contratar amanhã não conseguirão, eu vou estar
é empregado ainda hoje. Eu saí de casa e fiz essa proposta com Jesus e eu estarei contratado hoje. Não houve outra alternativa a não ser dispensar os outros 4, além de ter as qualificações técnicas boas que os outros também tinham, mas ele tinha uma atitude que nós nunca havíamos visto antes. Ele tinha a atitude de vencedor. E fez toda a diferença e nós acertamos em cheio. É a melhor contratação que nós fizemos nos últimos 10 anos. Um sucesso total. O proprietário do supermercado está extremamente satisfeito com o resultado. E é um amigo meu, inclusive eu adverti, cuidado, viu? Outro patrão vai te tomar esse gerente. Cuidado, você dá valor. Que o profissional de alto nível não vai ficar aí sendo enrolado por você, não. Você prometeu ascensão na carreira para ele. Não seja miserável. Queridos, se nós formos reler o livro Nosso Lar, ou assistir o filme, nós vamos encontrar uma mensagem que perpassa por toda aquela história maravilhosa. Quem era o André Luiz desde o início do filme, quando estava no umbral? Era um derrotado por dentro. Era um viciado em álcool. Era um viciado em prostíbulo. Era um iludido de que era dono de dinheiro, de título de médico. Era um derrotado. E quando isso começa a mudar, tem uma cena extraordinária naquele filme, quando ele está diante de Clarencio, e que ele desperta. De repente ele desperta, ele acorda da hipnose coletiva, no qual ele estava prisioneiro, ele desperta e percebe quão estúpido vinha sendo. Lembram dessa cena? Ele faz Clarencio levantar. Clarencio tinha se ajoelhado diante dele para agradecer por ele estar lá. Aquela atitude amorosa de Clarencio despertou. Ele faz Clarencio levantar, beija as mãos de Clarencio e fala assim: perdoa-me, eu desperdicei a minha vida inteira. Ali nascia o vencedor. Ali nascia um homem de coração humilde, animado, e hoje ele é quem ele é. Queridos e queridas, encarnados e desencarnados, nós encaminhamos para a conclusão dessa fala humilde, muito pobre se comparada com a riqueza do Evangelho segundo o Espiritismo, muito pobre se comparada com a excelsitude da mensagem de Cristo. E como sempre, não poderíamos deixar de encerrar lembrando a máxima de Cristo que nos ensina a orar, que nos ensina a fazer contato com a providência para obter a resposta positiva de tudo. Mas existe algo ainda mais importante do que obter a resposta positiva. Porque muita gente nesse mundo já orou com fé. Muita gente já teve o coração humilde, Cristo orou junto com ele. Mas não teve a mente flexível para receber uma resposta que talvez contrarie seu gosto pessoal, mas que é a melhor. E essa máxima de Cristo, ela é expressada naquela passagem em que Maria, não a mãe, mas
A Maria daquele lar de Marta que abrigou Cristo e os apóstolos naquela noite memorável. Aquela Maria do Evangelho estava lá, embevecida com aquela mensagem transformadora, ouvindo. E Marta preocupada com panela. Marta não entendeu nada. Cristo tinha transformado água em vinho e ele poderia fazer isso e as panelas estavam cheias. Aquilo era muito fácil de resolver. E quando ela vai reclamar que Maria não a ajudava e vai pedir que Jesus mande Maria ir ajudá-la, o que Cristo responde para ela? Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A parte que não será tirada é aquela que os nossos irmãos católicos protestantes chamam de Espírito Santo. Essa não pode ser tirada, porque quando esse tal Espírito Santo vive dentro do nosso coração, o não do mundo não nos amedronta mais. O diagnóstico do médico não nos desespera mais. A escassez material não é capaz de tirar mais o nosso sono. O abandono de uma pessoa querida que se foi não nos revolta mais. Porque agora nós temos Cristo. O que mais pode nos faltar? Que escassez existe no universo infinito, diante do qual a riqueza terrena vale menos do que um grão de areia? É menos do que isso que a providência precisa fazer para nos prover de todo o recurso material necessário. Que escassez de coração querido pode ter? Que medo é esse de ficarmos sem corações queridos ao nosso lado, se estamos rodeados pela família espiritual e o Senhor pode nos mandar tantos corações queridos que nos faltará até um tempo para ficar sozinho quando quisermos. O que pode nos faltar se nós aprendermos a ser Maria, a pararmos de nos preocupar com panelas? O que pode nos faltar? Nunca mais nos faltará desânimo. O nosso olhar nunca mais verá barreiras, ele verá possibilidades. O nosso coração nunca verá mais desertores, pessoas que nos frustram. Verá irmãos fracos que não são capazes de nos corresponder. As nossas noites nunca mais serão de insônias. Assim já é. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus nesse instante, agradecer tudo de bom que nós temos recebido, desde o ar, desde a água, desde o dia novo, quando nós acordamos, tudo de bom que nós temos. A comunicação é através da prece, através da oração. E se tivermos de pedir alguma coisa, a receita foi dada pelo nosso irmão aqui nesta noite. Nós agradecemos ao Alain por estar aqui conosco, que ele possa ser abençoado também, porque todo aquele que traz uma mensagem, ele é mensageiro de Deus. É o que traz aquilo que Deus tem para nós. E nesta noite, falando a respeito da prece. Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos pela vida e por tudo que recebemos. Às vezes não entendemos os problemas, os relacionamentos, as necessidades, mas sabemos
que o Senhor vela por nós, porque o Senhor é o governador da terra e sabe das nossas necessidades, nos enxerga intimamente do que somos bons ou não bons, mas sabemos, Senhor, que a nossa confiança no Teu poder divino restabelece a nossa saúde, nos ajuda através do passe da água fluidificada que aqui nesta casa nós temos. Em Teu santo nome, Senhor, nós agradecemos e encerramos esta reunião, que é um banquete espiritual, e que possamos sair daqui após o passe com uma vontade muito grande de prosseguir nas tarefas da nossa vida. Que assim seja.